Senhoras e senhores, bom dia a todos. Damos início ao segundo dia de trabalhos do primeiro Congresso Internacional dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas Previne 2014. Teremos agora a mesa Prevenção com as Famílias e Adolescentes. Para coordenar as atividades da mesa, convidamos o senhor Egon Schlitter, secretário da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas e conselheiro do CONAD. Como palestrantes, convidamos à mesa para apresentar o subtema Programa Fortalecendo Famílias, Avaliação e Adaptação à Realidade Brasileira, da Universidade de Brasília. Convidamos a professora doutora Sheila Murta. Informamos que a senhora diretora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Proteção Social Básica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal, a senhora Patrícia Cope, está a caminho, então logo esteja presente, estará conosco à mesa. Eu lembro também que já está presente neste auditório o Rodrigo está. A senhora Patrícia já está conosco. Por gentileza, senhora Patrícia. A senhora Patrícia apresentará o subtema Uma experiência de implantação dos programas Família e Escola Juntas e Famílias Fortes no Distrito Federal. Em substituição, a diretora do Departamento de Proteção Social Básica do MDS, está presente o senhor Coordenador-Geral de Execução de Projetos e Serviços da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Dr. Rodrigo Delgado. Lembramos aos palestrantes que cada um disporá de 25 minutos para suas apresentações. Ao final, se houver tempo, o coordenador, o senhor Egon, poderá abrir para os questionamentos. Bom dia a todos. É uma grande alegria, também uma gratidão de poder estar aqui. Eu sou secretário da CONFENAT, da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, e agradecemos a Senad, né, e os demais parceiros desse evento por essa oportunidade, nós podermos estar juntos de contribuir nessa temática que é a prevenção. Então, nós, né, que representamos um segmento que acolhe dependentes e suas famílias, né, então temos também um papel, né, dentro dessa rede, onde que a prevenção também faz parte, né, do trabalho dessas entidades. Muitas vezes, não muitas vezes, mas uma das realidades, né, uma constatação é, se as famílias, os dependentes chegam até nós, a prevenção em algum momento falhou, né, por isso as pessoas vêm até nós, né, procurando, né, ajuda para a sua reabilitação. E o nosso tema, prevenção com as famílias e adolescentes, então a família ela tem um papel fundamental nesse processo. A família é, podemos dizer assim, um fator de proteção, né, por excelência em relação à prevenção às drogas. Sabemos de todos os desafios que há nas famílias, né? Temos famílias, né, que são muito funcionais, né, onde que cada um tem o seu papel definido e cada um assume a sua função, onde o amor está presente, onde o carinho, o respeito, os limites estão claros, os valores estão presentes, né? Onde também há um bom exemplo, tanto por parte dos pais e também dos que integram, onde também há a presença do perdão, né? Então, ali nós podemos dizer, sim, que é um fator de proteção por excelência, né, quando falamos de famílias e prevenção. Ao mesmo tempo, nós também temos famílias onde que a funcionalidade, né, não está tão presente, ou menos, ou bem presente, a disfuncionalidade, onde os papéis não estão definidos, né, onde há uma ausência dos pais, não só a ausência física, né, tem muitos filhos, né, que são criados de uma forma largada, né, onde que a educação ela é terceirizada, passa a ser a responsabilidade para outros, né, onde que as brigas, as discussões, a própria violência está presente.
E essa mesma família é um fator de risco quando se fala em prevenção. Então, essa é a realidade que se apresenta para nós, né? E outra pergunta a fazer, sem me estender tanto, né? Quem é a família hoje, né? Qual é a realidade das famílias, né? Então, está muito em voga, né, o princípio da afetividade, né? Onde que quando há o sentimento da paixão, né, do prazer, esse sentimento é muitas vezes, né, do interesse próprio, né, e não o interesse coletivo, né, onde que a afetividade ela está presente, e quando ela não está mais presente, né, se desfaz, se passa para um outro relacionamento, né. Então, isso também hoje, né, é uma realidade que nós também precisamos enfrentar, né. Ontem nós tivemos aí, foi feita uma pesquisa, né, naquele formulário de pesquisa, onde que os filhos anotar, né, quem são os pais, né, quem é a avó materna. A avó materna. Então, muitos, né, não responderam, né? Mas, olhando assim a realidade hoje das famílias, isso é um diagnóstico, né, evidente, né? Quer dizer, pais, né, que vão de um relacionamento para o outro, né, filhos que vivem com padrastos, madrastas, então são os novos pais, obviamente que vão esquecer, né, o nome da avó materna. Então, esse é um ponto assim, que nós temos que considerar falando em prevenção com as famílias. E também não podemos esquecer, né, que a família, né, o Instituto Família, né, nós precisamos resgatar. A família ele é um projeto divino, né? Isso é um projeto, né, muito mais amplo, ele transpassa a afetividade, né? Então, o Instituto Família, né, como projeto divino, né, então onde o amor não é só um sentimento, o amor é uma decisão, né? É um ato onde eu tomo a decisão, onde eu assumo o compromisso de amar, né? E mesmo nos momentos onde que o sentimento não está tão presente, né, há uma renovação, há uma busca, né? Então, há um compromisso maior com o social, com os filhos, né, onde que o valor moral está presente. Então, nós como lideranças que atuamos nessa área, né, nós temos que valorizar, né, o Instituto da Família, né, assim como nós almejamos, né, assim como para ele realmente ser um fator de proteção, onde cada um tem o seu papel definido. E voltando inserindo-nos agora na política pública, pensando no SUAS, né, então, a assistência social elegeu a família como foco, como a matricialidade, né, do atendimento, né, independente da forma que ela é constituída, né, se é só mãe, se é só pai, né, ou outras formas, né, de constituição. Então, esse é o alvo, né, e ele precisa continuar sendo esse alvo. A dependência química ela fragiliza as famílias, coloca elas em situação de vulnerabilidade e risco, né, e ali a assistência social ela tem um papel, né, fundamental. Nós que atuamos no acolhimento, o tratamento, né, então essa rede de assistência para dar suporte às famílias que se fragilizam é algo assim, imprescindível, né, e é altamente estratégico, né, que a assistência social vê a família como centro, né. Vamos atender a demanda, sim, mas vamos atender a família como um todo, né, para resolver aquela demanda específica. Da mesma forma, em relação à adolescência, que faz parte aí do nosso tema, né, então, a fase da adolescência, né, os adolescentes, a referência dos pais fica em segundo plano. O que os pais dizem não tem mais tanto valor, né, o que mais pesa agora nessa fase, né, da busca da autonomia, né, é o círculo de amizade, né. Então, a prevenção ela precisa considerar isso, considerar o adolescente como protagonista das ações de prevenção, né, onde ele precisa participar. O receber a informação para conscientização, né, isso fica agora em segundo plano. Ontem o Gregor, né, já destacou isso muito forte. Então, pensando na prevenção adolescentes, as ações, né, elas precisam ser continuadas e precisam prever que o adolescente precisa ser protagonista dessas ações. Então, através do esporte, onde ele participa, através do teatro, da cultura, né, e também dessas ações de impacto, né, dentro daquele contexto que ele vive. E, para finalizar, né, então, a necessidade, né, em relação a
Pais e escolas, né? Qual é o papel dos pais na educação dos filhos? Como os pais, né, deveriam, né, tratar a educação dos filhos? Né? Como participar da atividade escolar? Esse é o grande desafio. Nós sabemos, né, que as crianças, os adolescentes que têm algum problema, né, com a droga, a disfuncionalidade é muito grande. E o afastamento dos pais da escola, ele é muito grande. Existe um abismo muito grande, né? Então, esse também é um desafio aí que perpassa aí o nosso tema. Então, essa minha fala, assim, para nós nos introduzirmos. Peço desculpas se eu me estendi. E eu agradeço aí a presença, né, dos nossos palestrantes. E nós vamos começar, né, com o tema trazido pela Sheila Murta, que está aqui do meu lado, o tema política dos... Opa, desculpa, é que foi alterado o programa aqui. Mas, como a Sheila chegou primeiro e ela estaria começando, nós vamos começar com o tema Programa Fortalecendo Famílias, Avaliação e Adaptação à Realidade Brasileira. A Sheila Murta é psicóloga, especialista em análise política e políticas públicas, mestre em Psicologia de Desenvolvimento Humano, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela UNB, pós-doutora pela Universidade Federal de São Carlos e Universidade de Maastricht, Holanda. É professora adjunta no Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia e orientadora no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília. A sua atuação atual investiga o desenvolvimento, a avaliação, a difusão e a adaptação cultural de programas de promoção de saúde mental e prevenção a riscos para transtornos mentais para pessoas em diferentes estágios e transições do ciclo de vida. Nós agradecemos a presença da Sheila e a palavra está com você. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à SENAD, à Coordenação de Saúde Mental e à Universidade Federal de Santa Catarina, a minha pessoa, a professora Daniela Schneider, pelo convite para compor essa mesa. Bom dia a todos os participantes, aos colegas que eu já conheço, aos alunos e às pessoas novas, né? Muitas pessoas novas, que bom tê-los aqui. Então, a apresentação que eu farei é a respeito de uma avaliação feita do Programa Fortalecendo Famílias, que é um dos 3 programas que consta na pasta que vocês receberam como programas que o Ministério da Saúde e a SENAD vem implementando com o objetivo de prevenir o abuso de drogas. Essa avaliação foi focada na avaliação de processo, na adaptação cultural, né, como nós veremos. Essa avaliação foi feita por uma equipe, da qual faz parte a doutora Larissa Nobre, que está aqui, e também os psicólogos Carlos Ramos, Marina Pedrari e Taúna Tavares, que na época eram alunos de estágio, meus alunos de estágio na Universidade de Brasília. Eu me preparei para discutir com vocês, inicialmente, alguns aspectos da prevenção, e, em seguida, uma descrição do programa Fortalecendo Famílias, algumas observações sobre o que é adaptação cultural, como ela pode ser feita e qual a sua relevância, e, por fim, o estudo feito desde o seu objetivo, métodos achados desse estudo, as suas conclusões e para onde vamos agora. Também tem um convite a fazer ao final. Já digo desde agora para que vocês fiquem bem curiosos. Essa figura mostra um leque de intervenções em saúde, começando com promoção, né, promoção de saúde, desenvolvimento positivo. Ok, obrigada. Agora facilita, né? Podemos ver aqui. Então, nós temos aqui à esquerda intervenções para promoção de saúde e desenvolvimento positivo, por exemplo, intervenções que desconsideram, que não buscam necessariamente evitar que algo ruim ocorra, e aí esse raciocínio de fator de risco não cabe nessa lógica, mas sim o encorajamento de competências associadas
à saúde e condições ambientais, condições econômicas, sociais, de direitos humanos que promovam o bem-estar. Então, esse seria, né, um dos pontos nesse leque, passando por intervenções de prevenção universal para todas as pessoas, independente da sua exposição a risco, prevenção seletiva, que seria dirigida a grupos que estão sabidamente expostos a fatores de risco, seja para drogas ou para outras questões, a prevenção indicada para pessoas que têm já algum tipo de problema inicial, sem ainda apresentar um diagnóstico específico, até as intervenções de tratamento num crescente de gravidade. Essas intervenções, elas podem ser desenvolvidas em diferentes ambientes, a escola é um deles, mas nós vimos ontem que a escola não é um lugar onde todas as crianças e adolescentes brasileiros, infelizmente, frequentam, né? Há uma parcela de crianças ainda fora da escola, e outros contextos também. Essas intervenções podem ser dirigidas a grupos de pessoas, de indivíduos, também a famílias, também a comunidade, né, nos seus vários segmentos que compõem a comunidade, até a cultura, a mídia, as políticas públicas, a legislação e assim por diante. Então, quando discutimos prevenção, estamos falando de múltiplos níveis de intervenção, múltiplos focos, múltiplos contextos, e isso necessariamente demanda um conhecimento advindo de diferentes áreas do conhecimento. Neste sentido, a ciência da prevenção, né, esse é um termo que designa a produção de conhecimento na área, é já bastante rica em termos de conhecimento disponível, tendo já periódicos ou revistas científicas especializadas, ainda não no Brasil, quem sabe dentro de algum tempo, mas fora do Brasil, e também congressos especializados, isso é fantástico, né? Estamos planejando o primeiro congresso dentro de um ano, né? Contamos com todos vocês. Ontem à noite discutimos isso. E também sociedades científicas especializadas em prevenção de modo geral, né? Prevenção, então, para diferentes questões e alvos em saúde. E existem também, como dissemos ontem à noite, na América do Norte, principalmente, talvez na Europa já, não tenho certeza, cursos de pós-graduação somente em prevenção, né? São cursos multidisciplinares para a formação de mestres e doutores, de modo que a produção de conhecimento na área é já bastante avançada e nós podemos aprender com isso, incluindo a produção nacional e a produção internacional. O programa Fortalecendo Famílias, como já anunciado inicialmente, é dirigido ao fortalecimento dos fatores de proteção da família. Essa é uma foto que eu tirei de uma obra de arte bem bonita que tem no restaurante Mangai, aqui em Brasília. Infelizmente, eu não me lembro do nome da autora, ou do autor, mas vocês podem apreciar. Então, nós temos aqui vários círculos de pessoas, né? Isso aqui eu coloquei para representar os diferentes níveis de fatores de risco de proteção, os diferentes alvos de prevenção, e o nosso objeto aqui é esse núcleo, né, mais central. É um programa de prevenção universal, então dirigido a famílias e adolescentes de 10 a 14 anos, independente de estarem numa condição de risco específica. Então, não é para jovens que já tenham problemas com droga, mas para jovens que ainda não têm, né, e que podem apresentar diferentes condições. Os fatores de proteção para o abuso de drogas já documentados em outros estudos relativos à família, especificamente à família, incluem vínculo afetivo seguro, quando os pais educam os filhos, ensinando a disciplina, as responsabilidades, a autonomia, quando eles estão presentes, participam da vida dos filhos, quando conversam, quando ensinam valores como honestidade, como a solidariedade, né, valores pró-sociais, e quando se envolvem, né, nas diferentes facetas da vida dos filhos. Então,
este programa preventivo faz uso desse conhecimento, como outros programas preventivos também, desse conhecimento sobre fatores de risco e proteção, no intuito de fortalecer esses fatores de proteção. O programa Fortalecendo Famílias, ele é fruto de uma sequência de estudos em diferentes países. Inicialmente foi criado, ele é uma adaptação, uma modificação de um programa originalmente criado em uma universidade norte-americana de Utah, e foi então recriado, né, deixando de ser um programa de prevenção seletiva como era antes, nessa universidade norte-americana, passando a ser um programa de prevenção universal. Isso foi feito por um grupo de uma universidade de Oxford, e então ele foi desenvolvido, foi avaliado em sua eficácia, em sua efetividade, quando transferido para diferentes outras comunidades e difundido para um conjunto maior de famílias em diferentes países. Então, essa é a sequência, né, que este programa percorreu. E nós estamos, então, adaptando, né, esse programa de origem, então, inglesa. Aqui nós temos o modelo lógico do programa Fortalecendo Famílias, que compõe-se por sessões para pais, para os jovens separadamente, e em seguida para pais e filhos, né, ou cuidadores, não somente pais e filhos. As sessões para pais têm por objetivo desenvolver habilidades parentais, como habilidade de comunicação, de colocação de limites, de ensino de autonomia, de responsabilidades e principalmente demonstração de amor, né, do cultivo do laço afetivo. As sessões para jovens buscam desenvolver habilidades de vida, como habilidade de comunicação, de pensamento crítico, ontem já colocadas pela professora Daniela, habilidade de regulação das emoções, de manejo de estresse, de relação interpessoal em geral. E as sessões de família, onde filhos e cuidadores são reunidos, tem por objetivo desenvolver a qualidade dos vínculos, da relação familiar, da comunicação e o manejo de questões, né, de problemas no dia a dia. Então, busca-se reduzir fatores de risco e aumentar fatores protetivos. Espera-se, isso tem sido constatado em estudos no exterior, que esses resultados sejam alcançados, os resultados proximais, que podem ser observados ao término do programa, que incluem a melhoria nas habilidades parentais, como eu disse, de comunicação, de limites, de autonomia e de afeto, e a promoção de um estilo parental autoritativo, que se caracteriza por bons níveis de exigência e de afeto também. Então, esse equilíbrio entre amor e exigência, ensino de autonomias e limites, autonomia e limites, a melhoria em habilidades e atitudes dos jovens e o fortalecimento da qualidade da relação familiar. Os resultados de longo prazo incluem a redução no uso de substâncias entre jovens, de comportamento antissocial também, e um outro resultado muito bem-vindo, que é a melhoria no desempenho acadêmico. E nós nos perguntamos se outros efeitos podem resultar desse programa, né? Por exemplo, ontem foi dito que os usuários de crack são, em geral, pessoas que estão morando nas ruas, que sofreram abuso sexual e que estão desempregados. É possível, será, que este programa possa, por meio da promoção do desempenho acadêmico adequado, aumentar as chances também de inserção no mercado de trabalho? Nós podemos verificar isso ao longo do tempo. E nesse sentido, então, teríamos diferentes resultados positivos para além do uso de drogas. Por que é importante avaliar o processo de programas de prevenção e também adaptar culturalmente? Porque os resultados desses programas dependem da implementação fiel ou íntegra do programa. Então, ele não pode ser esvaziado dos seus componentes centrais, eles devem ser implementados com qualidade. Essa qualidade pode sofrer diferentes definições. Uma definição seria o uso de métodos de ensino em que os adolescentes possam interagir, as famílias também, entre si, e que os
facilitadores tenham habilidade de manejo de grupo, de condução das sessões. Isso deve fazer com que os participantes tenham uma adesão mais positiva ao programa, sejam mais responsivos ao programa, se mantenham, não desistam e levem isso para o dia a dia. A adaptação cultural, da mesma forma, se o programa é coerente com a cultura local, ele tende também a favorecer a responsividade. Então, essas condições, obviamente, afetam a força dos resultados. Os resultados melhores dependem de uma boa implementação e de programas que sejam adequados para a cultura dos participantes. Eu já falei disso agora, né? Então, espera-se que programas adaptados culturalmente possam promover responsividade, possam evitar a desistência, né, das pessoas e favorecer a efetividade e também a manutenção do programa ao longo do tempo, se ele está coerente com as necessidades, com a cultura, com os valores dos participantes. E isso, então, nós podemos dizer que é eticamente adequado, né, além de tecnicamente adequado. E aí nós consideramos que isso seria uma boa forma de utilizar o recurso público, né, implementando programas que sejam culturalmente adequados. A adaptação cultural pode ser, então, definida como a mudança sistemática e planejada de uma dada intervenção por meio de evidências a respeito dessa cultura, do contexto, da linguagem, de modo que o programa, então, adaptado, atenda aos valores, aos significados e aos padrões culturais do público-alvo. Então, existe aí na ciência da prevenção muitos estudos sobre adaptação cultural, né, alguma coisa relevante. Então, isso de modo a atender, então, a clareza, né, da intervenção, a atratividade. Ontem nós vimos o padre Gilson, se não me engano, Wilson, dizendo que ele aprendeu a surfar, né, e que o programa que ele trabalha tem surf. Isso provavelmente tem a ver com a atratividade para o adolescente. É um critério de pertinência também, de sintonia com a cultura do adolescente. Existem diferentes literaturas a respeito da adaptação cultural que apresentam procedimentos e sequências de procedimentos para adaptação. Desde a avaliação de necessidades, a revisão da literatura, a criação de um grupo que possa adaptar o programa, traduzir o material, né, quando ele é produzido numa outra língua, em seguida, a implementação em um pequeno grupo para se testar o programa com modificações mínimas e daí gerar subsídios para que ele possa ser implementado com base nessas evidências, e isso foi feito aqui, como nós veremos. A partir desses subsídios criados por meio dessa experiência com pequenos grupos, o programa sofre uma adaptação, então, a partir dessas sugestões, das lacunas encontradas. Isto é incorporado ao programa depois de uma discussão e de uma aprovação pelos desenvolvedores do programa, de modo a se preservar sempre os componentes críticos da intervenção. Deve-se avaliar os resultados desse programa adaptado culturalmente, refiná-lo gradualmente e, estando assim bem construído para essa nova cultura, ele pode então ser disseminado, expandido para outras regiões e contextos. O nosso estudo teve por objetivos avaliar a adequação cultural dos materiais e atividades do programa Fortalecendo Famílias, para daí levantar subsídios para fundamentar a adaptação e também avaliar o processo de implementação. E são esses dois primeiros objetivos que eu vou discutir com vocês hoje, apresentar resultados. O terceiro objetivo, nós não vamos agora apresentar dados, não é o nosso foco aqui, era adaptar os instrumentos de avaliação de resultados, de aplicação antes e depois, para o português. Os critérios de avaliação que nós usamos em relevância cultural incluem a pertinência das discussões, do material, para a cultura local, a atratividade, se estava modificando a fidelidade ou a integridade, né, se o programa foi implementado tal como previsto, os elementos do contexto que influenciaram na implementação positiva ou negativamente, a satisfação dos participantes, a responsividade ou o modo como eles se engajaram nas atividades e a dose recebida ou o modo como eles se utilizaram as habilidades recebidas,
aprendidas, discutidas no seu dia a dia. Nós fizemos um estudo descritivo utilizando métodos mistos com estratégias quantitativas e qualitativas de coleta de dados, múltiplas medidas, nós já veremos, e também múltiplos informantes. Participaram da avaliação 93 pais ou responsáveis, 107 jovens, 6 multiplicadores federais, que são profissionais que integram a coordenação de saúde mental e que têm a responsabilidade de preparar facilitadores locais. 15 facilitadores do COSE ou CRAS, que são serviços que integram a política do SUAS, a política de assistência social, 5 gestores, 2 desenvolvedores do programa e 4 observadores externos. Todos esses foram fontes de informação. O programa foi implementado em Brasília, em Sobradinho, 2 grupos, em Taguatinga, 2 grupos, em Ceilândia, no Gama, no Bandeirante e no Paranoá. Um total, então, de 8 grupos. Foram implementados esses grupos no Centro de Orientação Socioeducativa, COSE, que é um serviço de proteção social básica. O programa é composto, ou aqui ele foi implementado com 7 encontros semanais, com 2 horas de duração cada, sendo que a primeira hora é para os adolescentes e para os familiares, mas cada um numa sala separada, com facilitadores separados, e na segunda hora os adolescentes e os pais ou cuidadores se reúnem na mesma sala. Então, na primeira hora, separadamente, na segunda, junto, com facilitadores, um facilitador para o grupo de pais ou responsáveis e 2 facilitadores para o grupo de jovens. Uma característica importante é que foi oferecida aqui uma infraestrutura, mas isso é previsto no programa, humana, para cuidar dos filhos pequenos, quando essas famílias não têm com quem deixar. Então, havia um outro espaço em que cuidadores outros estavam responsáveis pelas crianças menores de 10 anos. Aqui nós temos os temas para pais ou responsáveis: amor e limites, como apoiar os objetivos ou sonhos dos filhos, né? Isso está associado a projeto de vida, regras, como incentivar o bom comportamento também por meio de regras, de consequências, como apoiar os filhos, protegê-los do abuso de substâncias. Notem que antes não se falou sobre drogas, aqui sim. Como lidar com o estresse, como dizer o que não concorda, como compreender as necessidades de suas famílias. Para os jovens, como conhecer suas metas e sonhos, ou conhecendo metas e sonhos. E aí vocês observam que está associado, né, à medida que isso era discutido com pais, também com jovens, desenvolver admiração por seus responsáveis, né, prepará-los, torná-los mais férteis para esse vínculo, como lidar com o estresse, aprender a cumprir regras, lidar com a pressão dos amigos, como são os bons amigos, né, identificando então influências que são bem-vindas ou que são potencialmente danosas, ajudar os outros. Aqui nós temos então valores pró-sociais para as famílias, quer dizer, para pais, cuidadores e jovens conjuntamente. Como apoiar sonhos e metas dos jovens, como desenvolver admiração pela própria família como grupo, como usar as reuniões familiares e trabalhar com consequências, como compreender os valores familiares, como ajudar os filhos a lidar com a pressão dos pares, e uma síntese de tudo que foi abordado. Então, este é o conteúdo que era trabalhado por meio de diferentes atividades interativas, dinâmicas e vídeos que apresentavam famílias interagindo. Esses vídeos foram dublados. Eles tinham, então, atores na língua inglesa, né, da Inglaterra, mas eles foram dublados. Esse é um ponto importante, já discutiremos. Então, nessa versão inicial, o programa foi feito entre os meses de outubro e dezembro do ano passado, e a avaliação foi realizada entre os meses de outubro e fevereiro de 2013. Outubro de 2013 e fevereiro de 2014. Nós utilizamos diferentes instrumentos. Aqui nessa figura podemos ver com mais clareza. Então, após o treinamento inicial dado pelos desenvolvedores que vieram da Inglaterra para os multiplicadores federais, né, que compõem a equipe da coordenação de saúde mental,
foi feita uma entrevista, né, com os desenvolvedores do programa, para identificar, segundo a percepção deles, o que poderia ser ou não modificado, quais eram os principais elementos que deveriam ser observados. Durante o programa foram feitas observações diretas do modo como as sessões eram conduzidas em 4 grupos. Esses observadores eram pessoas que foram preparadas, que foram também treinadas inicialmente, eles conheciam bem o programa. Após cada sessão, os observadores preenchiam um diário de campo e um checklist. Também os líderes de grupos, facilitadores de cada grupo, igualmente tinham um diário de campo e um roteiro para avaliação pós-sessão. Havia também uma pequena escala ao fim de cada sessão em que familiares e jovens avaliavam sua satisfação em relação à sessão. E também fizemos entrevistas por telefone com pessoas que desistiram do programa. Na última sessão, os participantes responderam a frases incompletas sobre o que eles mais gostavam e menos gostavam no programa. Eles completaram, os familiares e adolescentes. Após o término, algo como 3 semanas, 2 semanas depois do término do programa, foram feitos grupos com representantes de adolescentes, de familiares, de líderes de grupo e de gestores, multiplicadores também, em que eles relataram, de modo geral, o que viram como positivo ou negativo no programa e produziram, ao final, uma hierarquia de pontos que eram bem-vindos que se adaptasse, então, que era bem-vindo que sofresse uma adaptação, ou não. E 2 meses depois fizemos novamente, após o término, o grupo nominal foi feito somente com os multiplicadores. E 2 meses depois o grupo nominal foi misto, incluindo todos esses atores. Importante dizer, então, esses múltiplos atores incluem familiares e jovens também. E nesse período, em torno de janeiro e fevereiro deste ano, foram realizadas entrevistas por telefone e os familiares e alguns jovens foram indagados a respeito do uso dessas habilidades no dia a dia, o que eles estavam fazendo em termos de aplicação ou não daquilo que discutiram ao longo do programa. Em termos de resultados, aqui nós podemos ver nessas barrinhas verdes, que é o que mais chama a atenção aí nesse gráfico, que os observadores julgaram que aqueles procedimentos tinham muito a ver com a cultura local. Também aqui nós temos, no critério atratividade dos procedimentos, uma predominância também desses resultados em verde, que significa, então, bastante atrativos. A escala variava de muito pouco atrativo a altamente atrativo, Então, nós temos aí bastante atrativo como predominante. Em termos de clareza, esse critério comparado aos outros 2 foi o critério pior avaliado. Então, nós temos aqui resultados mais ou menos claro a bastante claro e totalmente claro, uma variabilidade maior na clareza. Os grupos nominais mistos, aqueles grupos então feitos com adolescentes, com cuidadores, com profissionais, multiplicadores, com os facilitadores ou líderes de grupo, indicaram diversos aspectos que poderiam ser modificados, incluindo aspectos linguísticos, por exemplo, trocar o nome de um jogo, bridge, para futebol, enfim, jogos que eram comuns na realidade inglesa, reduzir o uso de atividades escritas e o uso de imagens, utilizar, por exemplo, dramatizações, aprimorar a qualidade dos DVDs no que diz respeito aos atores, recomendando atores nacionais, cenários nacionais, a linguagem ou áudio, e uma atividade específica chamada Brasão da Família. Brasão é algo bem típico da cultura inglesa, por exemplo, bandeira, qual seria a bandeira da família que reuniria os valores da família. Então, essa é uma síntese dos pontos. Em termos de processo de implementação, no critério fidelidade e contexto, nós observamos que ocorreram mudanças na qualidade dos procedimentos mais ao início e ao final, isso provavelmente por causa das avaliações de pré e pós-teste, de aplicação de escalas antes e depois. Isso competiu com as atividades e muitos dos participantes tinham dificuldades com leitura e escrita. Ocorreu eventualmente ausência de planejamento conjunto entre todos os líderes de grupo, os 3 líderes de grupo, isso também afetava.
ou ausência de preparação do material, tamanho do grupo muito grande ou muito pequeno, eventualmente a falta de cuidadores para as crianças menores de 3 anos. Havia um ônibus que levava as famílias até o local, né, e quando havia atraso, isso entrava em conflito com as regras do transporte, e também quando havia famílias que estavam em situação de violação de direitos, e aí as necessidades delas eram incompatíveis com aquilo que o programa tinha oferecido. De modo positivo, ao contrário então dos outros pontos, esses pontos aqui afetaram de uma maneira positiva a implementação e a fidelidade. Foi considerado que o COSE aqui em Brasília foi um ambiente bastante adequado, as famílias se engajaram e os facilitadores foram também bastante comprometidos, buscando articulações na comunidade, de modo a ter, por exemplo, brindes para as famílias ou entradas em cinema, restaurante, de modo a promover maior engajamento dos participantes. Em termos de responsividade, eles, adolescentes e pais, nesse caso a gente tem a tabela para os jovens, eles tiveram então uma participação bastante boa, 4, né, a média em torno de 4 é uma boa participação, apoio, entendimento do que foi abordado, satisfação com os procedimentos. Do ponto de vista dos pais, também uma boa responsabilidade, incluindo esses itens aí de avaliação, a participação, o apoio entre eles, o entendimento também. Do mesmo modo as famílias. Então, observou-se que a responsabilidade e o engajamento dos participantes foi bastante bom, né? A satisfação. Aqui eu omiti os dados da satisfação semanal por causa do tempo, incluí somente a avaliação realizada por meio das sentenças incompletas. Agrupando os dados desses participantes, jovens e pais, nós podemos observar que há mais relatos de satisfação do que de insatisfação. 233 relatos de satisfação, sendo que nós tivemos de insatisfação, né, 69, isso aqui é dos jovens. Os jovens também gostaram bastante do programa. 130 relatos de satisfação por parte de pais responsáveis e de insatisfação dos pais ou responsáveis, 12 relatos. Eles gostaram bastante das atividades, né, dos jogos e brincadeiras, né, aqui nós temos em vermelho, em 77 relatos os jovens, aprenderam ou ainda relataram, né, de modo mais geral, sem poder ser possível identificar do que gostaram, né, isso é bem típico aí da adolescência. Os pais também relataram satisfação em relação às atividades e uma percepção de aprendizado. Insatisfação também foi relatada, como vimos antes. Então, esses relatos de insatisfação dos jovens dizem respeito a alguns jogos e brincadeiras e os horários, né, também foi colocado como fonte de... foi inconveniente, percebido como inconveniente. Tinha grupos no sábado à tarde, por exemplo, né, isso nem todos gostaram disso. Do ponto de vista dos familiares, houve poucos relatos de insatisfação. Quando foram entrevistados 2 meses depois, por telefone, sobre o que eles estavam fazendo daquilo que foi aprendido, daquilo que foi discutido, 30 pessoas foram entrevistadas, né, e aí esses pais relataram principalmente que alguma coisa colocaram em prática, né, 39 relatos de prática e 4 relatos de não prática. A prática relatada foi principalmente relativa à comunicação, à qualidade da comunicação, a colocar os filhos para se engajarem em tarefas de casa, em deveres de casa, no cuidado com a casa, o estabelecimento de limites, usar mais tempo com os filhos e controlar a própria raiva na interação com os filhos. Também foi dito com menor frequência respeito aos filhos, compreensão à perspectiva dos filhos, auxiliá-los ou ajudá-los a se engajarem em tarefas da escola, demonstração de afeto, e houve também um relato de mudança parcial, né, de dificuldade de mudança. Então nós ficamos bastante animados com esse tipo de dado aqui. Aqui tem alguns relatos a respeito do gráfico anterior.
Os meus filhos estão me respeitando mais, não ficam reclamando com os pedidos de trabalho, entendem melhor o meu lado. A relação da família melhorou bastante, tenho conversado mais com os filhos, adorei o programa, tem me ajudado muito, e assim vai. Então, em síntese, os pais responsáveis mencionaram fazer uso das habilidades que foram lá trabalhadas, relataram uma melhoria na qualidade da interação familiar, na mudança no próprio comportamento com os pais e também no comportamento dos filhos, incluindo alguns indicadores de desempenho escolar adequados. Aqui tem um dado qualitativo interessante. Os pais, nos grupos nominais, relataram desejo de ter o manual do programa, né? Ou atividades, não tanto o manual, mas aquelas atividades recebidas em cada encontro, de poder tê-las de modo organizado, levar para casa, compartilhar com a família, compartilhar com os vizinhos, e também relataram o desejo de atuar como multiplicadores do programa. Esse aqui é um relato de um facilitador. O primeiro relato: o programa funcionou super bem, instrumentalizou o trabalho com as famílias, conseguiu materializar o trabalho, fantástico, um outro facilitador. Esse programa é a estratégia mais eficaz para trabalhar o fortalecimento de família que eu conheci até agora. Nosso maior desejo, meu e de meus colegas de trabalho, é impactar positivamente as famílias com as quais trabalhamos por meio do fortalecimento de vínculos, mas notamos que ainda não conseguimos alcançar de modo eficaz esse objetivo. Isso tem a ver, então, com o que se espera, né, que se faça nas políticas de proteção social básica. Na percepção desse facilitador, o programa era uma boa estratégia, que estava coerente com essas diretrizes. Acredito na execuibilidade desse projeto e no quanto as famílias podem ser impactadas positivamente com a realização das ações desse programa, visto que sua estratégia é preventiva. Então, em conclusão, o programa foi percebido como suficientemente relevante, atrativo e claro, né, na perspectiva dos diferentes atores da avaliação. É necessária, foi recomendada e já sei que já foi realizada, né, ao longo deste ano, a adaptação dos materiais e procedimentos, a formação dos líderes, das suas habilidades, o seu preparo prévio era algo importante, assim como a infraestrutura de transporte, de cuidadores para as crianças menores. Também a seleção das famílias, elas deveriam ter um perfil, então, mais preventivo e não famílias que necessitassem de outras ações por já estarem em uma situação de violação de direitos. Houve boa aceitabilidade do programa, de modo geral, que revela o seu potencial de benefício, se cuidados esses outros aspectos, de modo que nós concluímos que o programa pode, então, dados os resultados preliminares, ser expandido para outras regiões do país. Agora nós deveremos, se tudo der certo, em colaboração com a Universidade Federal de Santa Catarina, realizar um estudo de avaliação dos resultados do programa de efetividade e do seu processo de difusão para as outras cidades brasileiras. No momento ele já está em 9 cidades, nós podemos discutir isso depois. O convite prometido desde o início é que nós faremos no mês de agosto do ano que vem o 5º Seminário Internacional de Habilidades Sociais. Habilidades sociais constituem um dos fatores de proteção ao abuso de drogas, à violência pelo parceiro íntimo, à homofobia, ao racismo, enfim, é um tipo de conhecimento que tem ampla aplicação em prevenção, assim como em outras intervenções psicossociais. Vai ocorrer em Pirinópolis, é uma cidade bastante charmosa, e seria ótimo ter vocês participando conosco. Estão todos convidados. Um dos desenvolvedores do programa Fortalecendo Famílias irá participar como convidado internacional deste seminário. Então, essa é uma ótima oportunidade que a gente possa conhecer mais sobre esse programa. As pessoas interessadas em adotar o programa Fortalecendo Famílias não falarão comigo, mas sim com a equipe do Ministério da Saúde, a Viviane Paula Rocha. Eu coloquei aqui o e-mail dela. À tarde vocês verão a apresentação da Raquel. Agora, então vocês podem, a Raquel é a chefe da Viviane, né? Então vocês podem também falar com a Raquel. E se vocês quiserem ter mais informação sobre a pesquisa, por exemplo, acesso ao relatório completo, este é meu e-mail, seria um prazer compartilhar mais informação. Muito obrigada. O e-mail Giardini
giardini@unb.br, GIARDINI. Ok, nós agradecemos muito a doutora Sheila pela abordagem desse tema, um tema prático, né, de um projeto em andamento, e em especial a avaliação, que é tão necessária e tão difícil nos projetos de prevenção em geral. Vamos agora ao primeiro tema que estava previsto. Nós mudamos a agenda em função do problema técnico. Então, agora estaríamos indo para o tema Política do Sistema Único de Assistência Social para Famílias. Quem está conosco é o Rodrigo Delgado. Ele está representando a doutora Léa Lúcia Cecílio Braga, da diretoria do Departamento de Proteção Social Básica. Rodrigo é analista de políticas sociais e coordenador geral de execução de projetos e serviços do Departamento de Proteção Especial, da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. Rodrigo também é conselheiro do CONADE. Então, passo a palavra para o Rodrigo. Bom dia a todos, todas. Obrigado, Egon. Primeiro, gostaria aqui de trazer o agradecimento da Secretaria Nacional de Assistência Social pelo convite, em nome da secretária Denise Colim, e também as desculpas da diretora Léa pela ausência aqui no debate de hoje, mas nos dias de hoje, ontem e antes de ontem, nós estamos organizando um seminário nacional sobre trabalho social com famílias, e nós estamos aqui em Brasília com aproximadamente 400 gestores estaduais, municipais, e Léa, como diretora da Proteção Social Básica, está nesse trabalho também aí. Infelizmente, não teve como participar aqui dessa mesa pela manhã, não com muita insatisfação da parte dela, que ela gostaria muito de estar aqui. Bem, vou aqui direto a... Pode... tenho isso, acho que fica mais fácil, né? Eu miro para onde? Bem, eu acho que essa fala seria a primeira, e eu acho que daria para a gente iniciar a nossa conversa, primeiro dando um contexto da nossa política de seguridade social no Brasil, né? A assistência social, como a saúde e a previdência, fazem parte desse tripé da Seguridade Social brasileira, e do ponto de vista da política de assistência social, nós temos aí estabelecidas 3 funções básicas da assistência, que seriam a proteção social, a vigilância e a defesa de direitos, né? Do ponto de vista da proteção social, nós temos uma série de ofertas de serviços, programas, projetos e benefícios, tais como os nossos serviços de proteção social básica, como foi citado aqui pela professora Sheila, o trabalho desenvolvido pelo Programa de Fortalecimento de Famílias se deu no âmbito de um serviço, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que faz parte da proteção social básica, né? Também no âmbito da proteção social nós temos os benefícios, e aí nós temos benefício de prestação continuada, nós temos o Bolsa Família. Do ponto de vista da vigilância socioassistencial, a política de assistência hoje, ela vem galgando patamares muito interessantes do ponto de vista aí da análise dos dados do território, da capacidade de fornecer cada vez mais subsídios e elementos para a reflexão dos serviços e para o planejamento desses serviços no território, né? E nós temos, no âmbito do MDS, uma Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, que se constitui como uma importante articulador dessas informações junto à União e também junto aos entes, aos estados e municípios. Do ponto de vista da defesa de direitos, aí nós temos um importantíssimo papel da política de assistência social, que também vem junto com essa nova perspectiva da assistência, né, de sair de uma política vinculada ao favor, de uma política atrelada a uma relação de benemerência com o usuário, e alçar uma relação alcançar uma relação junto a esse usuário de fortalecimento desse sujeito como sujeito de direitos, né? Como fortalecer essa percepção, contribuir para que seja desenvolvida essa autonomia do ponto de vista da cidadania e da capacidade de ser ouvido, de ter voz, né?
Eu trouxe aqui uma tela com os eixos estruturantes do Sistema Único de Assistência e os eixos estruturantes são, ao mesmo tempo, nossos eixos, os nossos grandes desafios. E eu vou, nessa apresentação, dar destaque a 2 desses eixos, que é a matricialidade familiar. O Egon aqui já colocou rapidamente um pouco esse foco dado pela política de assistência social na matricialidade familiar, e eu vou trazer para vocês o que é que significa isso do ponto de vista da política de assistência social, e também a questão da territorialização. Quando nós falamos de territorialização no SUAS, o que de fato nós estamos querendo dizer com isso, né? Eu trago aqui também para vocês um conceito de proteção social, que é de Giovanni, formas institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte ou conjunto de seus membros decorrentes de certas vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, doença, o infortúnio e as privações. Então, a assistência social logo se configura como uma possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das demandas de seus usuários e espaço de ampliação do seu protagonismo. É muito importante que a gente tenha em mente isso, palavras da professora Aldaísa Sposati, que acho que são muito importantes a gente ficar atento, que, do ponto de vista da proteção social, o Estado brasileiro, inclusive, ele ainda precisa avançar, porque nós temos dois níveis, 2 formas de proteção social, e uma forma de proteção social para a população pobre, que prende de uma série de preconceitos, de uma série de objeções, de uma série de senões, do ponto de vista do que é que significa o Estado brasileiro ter que aportar para uma parcela significativa da população, que historicamente, que nós sabemos que há uma razão histórica de se encontrarem em condições de alta vulnerabilidade, de risco social, que está relacionada com a nossa forma de constituição da nossa sociedade, da nossa relação capital-trabalho, e que, por outro lado, nós temos uma outra parcela da sociedade brasileira que tem também um aporte do Estado do ponto de vista da proteção social robusta, e que os senões não são tão claros quanto os senões que aparecem quando você trabalha com políticas sociais para as classes sociais pobres do Brasil, né? E aí nós falando claramente, isso é uma comparação que a professora Aldaísa faz, que eu acho importantíssima, quando nós colocamos, por exemplo, a perspectiva do benefício do Bolsa Família e os critérios utilizados para que as famílias tenham acesso a essa renda, como que chamar de renda já é algo um tanto quanto otimista, que do ponto de vista do acesso a esse benefício, nós temos vários senões, como, por exemplo, os filhos só podem receber até 14 anos de idade, a família tem que cobrir diversas condicionalidades. Mas, quando nós olhamos os impostos de renda pagos por uma parte da população brasileira que paga imposto de renda, e nós temos que essa pessoa que paga imposto de renda tem direito a um desconto de R$ 170 por filho, de isenção ou de restituição do imposto de renda, tem um desconto quando ela tem restituição quando ela paga saúde, educação privada, ou seja, uma transferência de recursos do Estado para a privatização da saúde, da educação, nós não questionamos isso. Então, nós temos, do ponto de vista da proteção social no Estado brasileiro, de fato, essas contradições, né? Nós temos um débito histórico com uma parcela significativa da população brasileira que se encontra em um patamar de dignidade, de cidadania, muito aquém do que nós consideramos o adequado para que nós possamos falar em autonomia, e o aporte de políticas sociais e políticas públicas para essa população vem questionada e vem sob uma forte pressão de uma outra parcela da sociedade brasileira que não compreende esse papel de fortalecer a cidadania, de termos uma sociedade em que a pobreza, a miséria é algo inconcebível. Então, acho que é importante essa dimensão da proteção social, inclusive, que hoje, do ponto de vista do Sistema Único de Assistência Social, esse embate, essa disputa que está hoje colocada nesse terreno da política de assistência social, que nós estamos debatendo no âmbito do SUAS.
Em que medida essa sociedade brasileira vai conseguir avançar nessa perspectiva de nós eliminarmos esses 2 níveis de proteção social que existem no país. Pode avançar. Desculpa, eu não estou acostumado com isso. Do ponto de vista da organização do SUAS, assim, rapidamente, nós temos 2 níveis de proteção. A proteção social básica, ela tem como perspectiva a prevenção das situações de risco social, não é, por meio de várias ações que visem desenvolver potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Aqui o destaque dos vínculos familiares e comunitários, porque eu acho que é importante a gente trazer o que essa mesa aqui se propõe a fazer, é pensar um pouco isso. E, do ponto de vista da proteção social especial, ela tem como foco a proteção das famílias que se encontram em situação de violação de direitos, né? Então, aqui nós temos, nas circunstâncias em que já há iminência, ou então já ocorreu o rompimento dos vínculos familiares, ou então algum ente, algum indivíduo, ou alguém da família sofreu algum tipo de violação de direito. Então, a proteção especial ela tem uma ação até do ponto de vista da atuação mais concreto, né? O caso é mais concreto, assim, a situação é muito mais evidente do que quando a gente trabalha na perspectiva da prevenção de situações e o que significa esse fortalecimento de vínculos e de laços comunitários. Então, assim, do ponto de vista da produção básica, a gente destaca três ações que são extremamente caras para a produção social básica, que é a ação preventiva, que tem como foco a preparação, né, chegar antes, evitar, se antecipar, né? Então, é nessa necessidade de que o serviço, que os trabalhadores do SUAS tenham esse conhecimento do território, que eles identifiquem quais são suas características culturais, econômicas e sociais, né? É importante que haja uma apropriação por parte desses serviços, e eu acho que aqui na fala da professora Sheila ficou claro como essa relação dos trabalhadores dos COSES com as comunidades contribuiu para o resultado aí, do programa Fortalecendo Famílias. Do ponto de vista da ação protetiva, o foco é amparar, apoiar, auxiliar, resguardar e defender o acesso das famílias e seus membros aos direitos, né? Então, é uma série de esforços que são colocados aí pelo Serviço da Proteção Social Básica do ponto de vista da garantia e promoção de direitos dessas famílias. E aí nós temos um importante papel dos serviços da assistência social, que é o de promover, junto a esses usuários, junto aos atores ali daquele território que utilizam o serviço de assistência social, essa percepção de sujeitos de direito, né? Essa percepção de atores, de cidadãos de um Estado que está em construção, de um território que está em construção, de um território em que eles precisam assumir uma atitude protagonista nesse espaço. Do ponto de vista da atuação proativa, essa perspectiva de que a proteção social básica ela precisa se antecipar, ela precisa tomar essa iniciativa de articular as redes, de desenvolver esses mecanismos aí de antecipação dos problemas a partir da leitura do território, do diagnóstico, né? E ainda dando essa visão geral do SUAS e um pouco colocando aqui o SUAS no seu, não diria no seu lugar, mas tentando colocar um lugar, os lugares em que o SUAS se encontra, mas do ponto de vista da segurança, a sobrevivência, né, é uma das seguranças afiançadas pela política, pelo Sistema Único de Assistência Social, que se refere à garantia de uma renda monetária mínima, não é? Que aí, do ponto de vista do SUAS, ainda que nós tenhamos muito que avançar, mas nós sabemos que o programa Bolsa Família se tornou um importante instrumento do ponto de vista da superação de diversos problemas basilares enfrentados pelas famílias e pelas comunidades pobres do Brasil. Então, a gente entende que esse é um avanço importante. Outro avanço importante, que a partir da Constituição de 88, fica estabelecido como um benefício constitucional, que é o BPC, o benefício de prestação continuada, ofertado para pessoas idosas
acima de 65 anos que nunca contribuíram com a Previdência, ou pessoas com deficiência e que têm dependência que não conseguem se autossustentar, né? Outra importante segurança afiançada pela política de assistência social é a segurança de acolhida, né? Que aí nós temos também uma série de serviços ofertados no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, tais como os próprios serviços de proteção básica, como o CRAS, o Serviço de Convivência, que alarga um pouco esse conceito de acolhida para um conceito de estabelecimento de vínculo, de trazer o cidadão para o serviço, para as ofertas que o Estado tem o compromisso de fazer, e também para as outras acolhidas mais tradicionais, como os nossos serviços de acolhimento, do ponto de vista do Sistema Único, como serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, para idosos, o serviço de acolhimento em situação de calamidades e emergências, que foi um importante avanço agora no último ano. Nós conseguimos regular esse serviço, que vem aí ao encontro do atendimento, da necessidade de municípios que se encontram em situação de calamidade e emergência. Segurança da vivência familiar, ou segurança do convívio, que eu acho que tem um pouco a ver com essa questão de fortalecer esses papéis dentro da família. E hoje, assim, eu vou chegar lá, não vou me antecipar aqui sobre a discussão da família, no próximo slide eu vou falar sobre isso, mas perceber que dentro nós estamos aquela família tradicional, piramidal, naquela relação pai, mãe, filhos, ela está passando por um processo de modificação, né? Nós estamos num momento de uma discussão do que é essa família, né? Uma família em que supera ou coloca como um desafio agora essa percepção de que a família é um lugar de um agrupamento de indivíduos, de pessoas com projetos, né? Não há um projeto de família, mas há uma família com vários projetos dentro dessa família. Então, acho que aqui há um pouco essa importância de nós entendermos que essa segurança da vivência familiar, a segurança do convívio, deve passar por essa percepção de uma mudança da concepção de família pela qual nós estamos passando, né? Então, aqui, chegando na questão da família, nós trouxe a tela aqui para a gente ter até um pouco essa dimensão dessa transição, né, da definição clássica de família, né, que muito centrada no critério de consanguinidade, né, onde esse critério aparece muito mais forte, para uma família em que a afetividade e a solidariedade sobressaem, né? E aí é essa família que a Política Nacional de Assistência Social, que o Sistema Único de Assistência Social adota como referência para o seu trabalho. É a partir dessa concepção de família que nós estamos trabalhando dentro do SUAS, né? Uma família que tem como características os laços afetivos, os vínculos de solidariedade e que acabam sobressaindo aos critérios de consanguinidade, né? O quadro aí da Tarsila para dar uma quebrada aqui na monotonia da apresentação. Então, do ponto de vista do SUAS, o núcleo afetivo composto por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, onde os vínculos circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizados em torno das relações intergeracionais e de gênero. Para o SUAS, né, essa é a concepção que está, inclusive, registrada na nossa normativa operacional básica, né? Então, essa matricialidade sociofamiliar que nós estamos colocando para o SUAS, ela traz exatamente isso, né? Deve ter esse foco na participação cidadã, na proteção desses componentes da família, né? Um outro aspecto importante e que é um desafio, principalmente para os serviços no território, é a tentação do controle sobre a família, né? A tentação do Estado de exercer o controle sobre essa família, né? Então, nós entendemos que, inclusive, isso é um debate, por exemplo, do ponto de vista da negligência familiar, né? Quando nós taxamos uma família de negligente e não consideramos os aspectos estruturais que estão por trás de uma negligência identificada por um técnico social na ponta, nós desestruturamos e revitimizamos aquela família, né? Nós acabamos não percebendo que há essa necessidade
e esse é também um grande desafio da política de assistência social, é que nós precisamos entender os fenômenos coletivos que estão por trás da forma como as famílias se comportam, né? Trazer, por exemplo, dar a pencha de negligente para uma mãe que tem que sair de casa às 4 horas da manhã e retorna às 9, 10 horas da noite, e não consegue cuidar do seu filho porque ela precisa trabalhar para dar alimento para ele, que leitura é essa, né, que a política de assistência social está fazendo daquele fenômeno social que acontece naquele território? Então, é muito importante que essa percepção de um Estado que julga, de um Estado que culpabiliza, de um Estado que transfere a responsabilidade, sem perceber que aquele fenômeno de negligência, de abandono, é decorrente de uma série de fatores estruturais da própria forma como a nossa economia, como a nossa relação trabalho-capital está estruturada em nosso país, né? Então, dessa perspectiva, desse ponto de vista, que o Estado deve ter essa perspectiva de prover a proteção social da família, né? Apoiando o desempenho de sua função protetiva, né? Então, é muito importante que nós consigamos, e aí, assim, eu não estou falando para trabalhadores do SUS, mas essa fala é feita para os trabalhadores do SUS, que nós tenhamos em mente esses fenômenos coletivos que estão colocados e que contribuem para esse processo aí de fragilização das famílias, né? O trabalho social com famílias, no ponto de vista do SUS, ele tem essas dimensões, né, que eu coloco aqui para vocês, de rede, de relações, de cidadania, de território, né? E eu vou falar um pouco mais lá na frente sobre rede e território. Então, do ponto de vista da organização dos níveis de proteção na assistência social, nós temos hoje uma relação que está em processo de construção, que é um grande desafio também para o SUS, que é essa relação entre a proteção social básica e a proteção social especial. Um dos nossos desafios é romper com essa prática de que esse é o meu usuário e aquele é o seu usuário. Nós queremos avançar na perspectiva de que esses serviços estejam integrados no território, e que o usuário do CRAS e que o usuário do CREAS, que os fenômenos, que os problemas, as questões colocadas sejam compartilhadas por esses serviços, né? Uma pessoa que chega no CREAS vítima de abuso sexual, ela precisa também ter um aporte junto à sua família por parte da proteção social básica, para que nós possamos entender o que é que significa esse fenômeno, o que é que significa uma pessoa chegar no CREAS vítima de abuso sexual, o que levou aquela pessoa a ser submetida àquela situação, né? Então, e hoje, do ponto de vista da assistência, nós temos muita clareza de todos esses serviços. Nós temos uma tipificação nacional de serviços socioassistenciais, que eu acho que vale muito a pena conhecer, que acho que é um excelente ponto de partida para que nós tenhamos dimensão do que significam todos esses serviços que eu trouxe aqui para vocês, tanto na proteção social básica quanto na especial. E eu vou destacar um serviço especificamente, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, inclusive, que é ofertado nos COSES aqui no Distrito Federal, ele passou por um processo de reordenamento e expansão do seu cofinanciamento. Nós agregamos 3 pisos de cofinanciamento federal para esse serviço, que davam, em média, R$10 por pessoa atendida, e nós alçamos esse patamar de cofinanciamento para R$50 por pessoa atendida pelo serviço. Nós agregamos aqui o piso do PET, agregamos aqui o piso do ProJovem e o piso do Serviço de Convivência, que eram 3 pisos de cofinanciamento, e hoje se resume a um único piso, que, além do ponto de vista de um maior aporte da União para a oferta desse serviço, também significa uma articulação maior e uma redução dessa fragmentação da atuação da política de assistência no território. Antes nós tínhamos os serviços de convivência dos meninos do trabalho infantil, dos meninos e das meninas do trabalho infantil, nós tínhamos os jovens em outro serviço e nós tínhamos os idosos em outro serviço. E nossa ideia com o serviço de convivência é que nós possamos ter em um único espaço e em um único serviço uma equipe que reflita sobre esses fenômenos como um todo, nessas relações intergeracionais, nesses principais
fenômenos de violação que ocorrem no território e tentar articular a resolução dessas questões de forma mais otimizada, sinérgica, enfim. Hoje nós temos um sistema de informação do Serviço de Convivência, esse dado de 3 de novembro, nós temos atualmente 1.612.000 pessoas participando das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência no Brasil afora. Então, assim, são 5.038 municípios hoje que ofertam esse serviço, né? Então, é uma rede com uma capilaridade considerável, né? Nós estamos em praticamente todos os municípios brasileiros, com espaço aí, com ofertas, tanto ofertas diretas quanto ofertas indiretas por meio de convênio com entidades privadas. O maior volume é oferta direta, como é feita aqui pelo GDF, por meio dos COSES. Então, do ponto de vista do território no SUAS, acho que, assim, falando rapidamente, porque o meu tempo está se esgotando, nós temos esse conceito também é um conceito que, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a usar ele de qualquer forma, né? Então, é muito importante que a gente entenda que, do ponto de vista da organização de serviços no território, que os serviços consigam definir claramente qual sua área de abrangência, onde eles se encontram nesse território, que população é essa que eles estão abrangendo, porque muitas das vezes o território extrapola a própria área de atuação do serviço. Então, o território ele é muito mais amplo, né? Ele tem escalas, inclusive. Você pode trabalhar com diversas escalas no território. Você pode trabalhar na escala da família, na escala da comunidade, você pode trabalhar na escala da cultura, do imaginário, da identidade. Então, o território ele é um elemento importantíssimo do ponto de vista da política de assistência social, mas ele também é um grande desafio, porque nós precisamos entender que território é esse que nós estamos falando, quais são os fenômenos que se apresentam, quais são os potenciais, as vocações, quais são as relações estabelecidas nesse território, né? Então, esse é um marco importantíssimo do ponto de vista da política de assistência social, que eu acho que dialoga um pouco com o programa Fortalecendo Famílias, do ponto de vista, eu não quero falar aqui o que o GDF vai falar daqui a pouco, mas tem um aspecto que, do ponto de vista metodológico, esse programa nos parece um programa muito interessante, com ferramentas importantíssimas, mas é importante que nós não fujamos não rompamos com a relação coletiva, do relacionamento desses fenômenos, das dificuldades que as famílias enfrentam no processo de fortalecimento das suas relações, com o que está posto no território, com o que está colocado como os seus desafios coletivos, né, as suas precariedades que precisam ser enfrentadas de forma estruturante, né? Então, é muito importante que nós, e aí é um aspecto que eu quero destacar, os serviços socioassistenciais, o CRAS, o CRES, ele não oferta serviço terapêutico, ele não oferta um serviço de saúde, isso é um serviço de saúde. O nosso trabalho é fortalecer famílias e comunidades. A nossa perspectiva é olhar para o fenômeno de forma estruturante, olhar para o fenômeno e entender como que ele surge também na coletividade. Então, é muito importante isso ficar destacado aqui, para que nós possamos ter essa dimensão de quais são os potenciais, quais são as limitações de uma ferramenta como o Programa de Fortalecimento de Famílias no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Eu tinha mais uma tela de territórios, vou pular essa. Trouxe aqui uma fala aqui da professora Esposati sobre articulação de serviços. E aí eu trago aqui outro quadro da Tarsila, esse quadro é chamado Segunda Classe, né? Nós passamos por um processo de rompimento na política de assistência social, que ainda não se deu por completo, que é de retirar a imagem de que a assistência social é uma política pobre, feita para pobre, né? E que nós entendemos que essa visão precisa ser também a visão a ser adotada pelas políticas públicas, que têm esse importante papel de elevar o nível de cidadania e dignidade das populações pobres brasileiras. Então, é muito importante para que nós avancemos para uma política que não encare as famílias como pessoas de segunda classe, que nós também possamos articular essas políticas, né? Que as políticas possam ter uma maior integração e um maior diálogo, né? E aqui, do ponto de vista da saúde mental, desse trabalho com
as pessoas que fazem uso abusivo de drogas. É super importante que nós avancemos, e há muitos avanços interessantes, como, por exemplo, a articulação que nós temos hoje entre o serviço de abordagem social e os consultórios na rua, em alguns territórios brasileiros. Isso está acontecendo, está já sendo colocado como um desafio do ponto de vista da reflexão do que significa essa articulação desses dois serviços, né? A articulação entre os centros de referência à população de rua e os CAPs, como é que essa relação pode ser fortalecida. Então, é muito importante, e agregar a essa ação as políticas de educação, as políticas de trabalho. Não é? Eu estou terminando aqui. Então, é um pouco isso. Nosso desafio não é pequeno, nosso desafio é muito grande. Eu acho que nesses espaços aqui, onde nós somos provocados a fazer essas reflexões, e também os diversos ambientes aí que estão sendo fomentados, que visam trazer essas diversas políticas para refletir que aquele usuário, que aquela pessoa é uma só. Aquela pessoa, ela é una, ela não pode ser uma da assistência e outra da saúde e outra do trabalho. Ela precisa ser encarada pelas políticas públicas como uma única pessoa. Ela precisa ser encarada na sua totalidade, na sua dimensão única. E o desafio colocado para as políticas é essa articulação intersetorial que busque como finalidade entender essa pessoa como sujeito de direitos única, e não como sujeito de direitos somente da saúde, sujeito de direitos somente da assistência, sujeito de direitos somente da educação. Né? Bem, quero agradecer, desculpa se eu extrapolei um pouco o horário, e vamos aí para as perguntas, fica à vontade. Muito obrigado, Rodrigo. Em relação às perguntas, elas vão ser ao final desse bloco. E nós já vamos para o nosso último tema, uma experiência de implantação dos programas Família e Escola Juntas e Famílias Fortes no Distrito Federal. Quem nos vai trazer esse tema, essa experiência, né, é a Patrícia Kopp. Ela é diretora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Proteção Social Básica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal. Patrícia Kopp é pedagoga, especialista em planejamento educacional de políticas públicas, é também especialista em assistência social, especialidade em pedagogia, ocupando também o cargo de diretora da Diretoria de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Transferência de Renda, do DF. Tem experiência na área de educação e assistência social, com ênfase no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da política de assistência social e em educação social. Está consigo. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pelo atraso. Ontem eu estive em Teresina, eu acho que lá não tem horário de verão, eu me acostumei com isso. Fui fazer uma fala sobre o serviço de convivência a pedido do município de Teresina, para ajudá-los a pensar nessa reorganização. Enfim, no Distrito Federal, a gente vem executando o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com um pouquinho mais de referência bibliográfica do que aquilo que o MDS nos propôs. A tipificação dos serviços socioassistenciais, ela é um norte, ela é uma diretriz, mas a gente sentiu um pouquinho de falta de método, né, de referência teórica e metodológica para a execução do serviço. Então, nós fomos buscar na educação social, né, em países como, não fomos até lá, mas buscamos a bibliografia, de países como a Alemanha, Espanha. Estive agora em setembro em Portugal também apresentando a nossa experiência do serviço de convivência no DF, que vem sendo bem avaliada, inclusive, pelo Ministério. Bom, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, pelo próprio nome, o objetivo maior dele é fazer com que a família entenda o seu papel de proteção e que esse serviço consiga fortalecer os vínculos familiares e comunitários do sujeito, né? Bom, no ano passado, nós desenvolvemos o projeto pré-piloto, né, do programa Fortalecendo Famílias. Ele nos veio como pré-piloto. E ele veio, eu confesso para vocês, num curto período de tempo, né? Ele já veio no final do ano e a gente já tinha um calendário anual planejado, que a gente sempre faz, de todos os eventos e ações
dos serviços de convivência no Distrito Federal. Então, nós ficamos um pouco preocupados, porque era já no fim do ano, já era outubro, novembro e dezembro, e a gente tinha que, junto com o programa Fortalecendo Famílias, uma série de outros eventos para desenvolver. Mas a rejeição, eu acho que foi um pouco inicial, pela questão do prazo, e por ser pedagoga, a gente gosta muito daquelas coisas bem certinhas, organizadas, planejadas, para que nada ocorra de forma errada. Mas, para nossa surpresa, foi extremamente exitoso. Apesar do curto tempo, apesar, né, do prazo, né, a gente conseguiu visualizar que esse programa ele vem de encontro a tudo aquilo que a gente desenvolve dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, em 2013, a aplicação do programa ele foi feito no formato original, para identificar as necessidades, né, de adaptações para a realidade brasileira, para no piloto a gente fazer a execução disso já de forma adaptada. Né? Ele foi realizado nos meses de novembro e dezembro, então assim, já no fim do ano. Então, trabalhamos com servidores públicos efetivos, muitos já tinham férias marcadas, abonos, recessos, né, de festas de Natal, enfim. Houve uma série de fatores que contribuíram ou contribuiriam para o processo não exitoso desse programa. Mas foi o inverso. Né? Quando nós começamos a fazer o treinamento, né, com as pessoas que vieram de fora, que vieram da Inglaterra, nós, apesar do material ser uma bíblia, ser desse tamanho, ele é muito prático, ele é fácil de manusear, ele é interessante, ele é enriquecedor. E nós, de cara, todos que participamos do treinamento, nos apaixonamos por esse programa. Então, ele foi realizado em 6 unidades, né, no Centro de Convivência Sobradinho, no Centro de Convivência Gama Leste, com uma entidade socioassistencial, uma técnica da entidade socioassistencial que se propôs a participar, no Centro de Convivência Ceilândia Norte, com uma técnica do CRAS também quis participar, no Centro de Convivência Paranoá, no Centro de Convivência Divinéia, que é um nome fantasia, mas ele fica no Núcleo Bandeirante, e no Centro de com uma técnica do CRAS, e o Centro de Convivência Taguatinga Parada, com a coordenadora do CRAS, que solicitou a participação. Bom, então a gente tem nessa tabela aí, né, as famílias que iniciaram, as famílias que concluíram, né, os pais responsáveis, os filhos e o total de participantes. Então, na Ceilândia Norte, inicialmente eram 15 famílias, concluíram 6 famílias, né, um responsável por família e era um filho, eram 6 filhos participantes, um total de 1 por família. No Núcleo Bandeirante, eram 12 famílias que iniciaram, apenas 3 concluíram. No Gama Leste, 12 iniciaram, 6 concluíram. No Paranoá, 10 iniciaram, 7 concluíram. Sobradinho, 23 famílias iniciaram, 14 concluíram. E Taguatinga Parada, 27 iniciaram e 21 concluíram. Então, houve aí uma média, mais ou menos, de 42% de famílias desistentes e uma média de 58% de famílias que fizeram a conclusão do programa. Bem, a oferta do programa aos centros de convivência ela foi motivada pelo reconhecimento de que se tratava de uma ferramenta inovadora, atrativa e que possibilitaria uma maior vinculação entre as famílias, crianças e adolescentes participantes do serviço de convivência. Porque muitas vezes a gente quer fazer essa aproximação com a família, fazer com que a família entenda o papel dela de proteção e falta aquela metodologia ou aquele referencial teórico, metodológico para o profissional desenvolver isso junto à família. E a gente encontrou isso nesse material. Né? Como a Sheila falou, são poucas sessões, são 7 sessões mais a formatura. Né? É um programa que é fácil de ser executado. Acho que uma grande dificuldade foi o horário, a questão de encontrar um horário onde as famílias pudessem participar, né, porque muitas trabalham durante o dia ou fazem, né, trabalham como empregadas domésticas ou mesmo como uma faxina, né, esporádica.
Então, perder um dia de trabalho significa perder uma renda de uma semana, né? Significa perder uma renda de um mês. Então, a gente tinha que adaptar os horários às necessidades das famílias. E isso ocorreu, que muitos desenvolveram o programa durante o período da noite, durante a semana, e outros no sábado. A realização do pré-piloto, ela permitiu avaliar que a metodologia, como eu já disse antes, ela de fato favorece o diálogo entre os membros da família e cria condições e ferramentas para que as famílias que possuem dificuldades de comunicação adquiram instrumentos que possam norteá-las nesse processo. Além disso, apesar de julgarmos o método e o material utilizado bastante diretivos e formatados, avaliamos que eles organizam a dinâmica dos encontros, facilitando a condução das temáticas e desenvolvimento do trabalho pelos profissionais. Parece que é um material fechado, né, muito, como a gente colocou ali, formatado, mas infelizmente algumas de nossas famílias, e essa é a realidade brasileira, precisa aprender a amar, precisa aprender a respeitar, precisa aprender a respeitar a criança, a dialogar com a criança, a dialogar principalmente com essa fase aí da adolescência para a criança. Eu participei do curso de formação e foi engraçado porque eu tenho uma filha que não está dentro dessa faixa etária. Minha filha tem 18 anos, 19, na época ela tinha 18, e um dos temas é a questão dos temas que são trabalhados, é a questão dos filhos ajudarem os pais nas atividades domésticas, né? E aí, nesse mesmo dia, acho que era diferente, mas assim, a atividade, o objetivo era esse, né, que os filhos ajudassem os pais nas atividades domésticas. E eu sempre briguei muito com a minha filha por conta disso, né, de trabalhar o dia inteiro fora, de chegar e encontrar uma pilha de louça para lavar, ou uma máquina de roupa para bater, enfim. E aí eu comecei a prestar atenção nesse material e falei, quer dizer, eu vou fazer diferente. Né, se a gente está aqui utilizando esse material com as famílias, eu vou praticar isso dentro da minha casa também. Então, de acordo com o que a gente tinha visto na sessão e tinha aplicado junto com os nossos capacitadores, que depois iriam multiplicar, eu cheguei em casa diferente. Eu cheguei, poxa filha, estou super cansada, tive, sabe, um dia cheio, muito trabalho e tal. Será que você podia lavar a louça para mim, por favor, e tal? Eu vou tomar um banho. Ela, claro, mãe, eu vou lá e tal, não sei o quê, né? Super solista, né? Antes eu já chegava brigando, perguntando por que a louça não estava lavada. Então, assim, às vezes a gente precisa ser ensinado, assim, né? E principalmente essas famílias que vêm, né, dessa classe baixa, que precisam de uma referência mais organizacional para a sua vida, que vem de gerações, né? Às vezes isso é um ciclo, né? Ela aprendeu a ser assim, a não ter ou transmitir esse amor com o pai ou com a mãe, a ausência da presença, né? Então, a gente viu que com esse programa, com essa metodologia, a gente pode, em pouco tempo, fazer com que a família entenda o papel dela de proteção e de responsabilidade com os membros da família. Bom, os educadores sociais, né, que foram os nossos multiplicadores, eles atuaram como facilitadores, né, no pré-piloto, e eles apontaram que foi possível observar na rotina das atividades ofertadas no serviço de convivência os seguintes resultados para aquelas crianças e adolescentes cujas famílias participaram. Porque eles não fizeram uma observação com as famílias. Fizeram, depois eu vou chegar lá. Mas mais diretamente, eles puderam observar o comportamento daquelas famílias que participaram do programa, daquelas crianças e adolescentes, e fazendo uma relação com aquelas crianças cujos pais não tinham participado ainda do programa. Então, eles perceberam uma redução da agressividade, uma maior participação nas atividades propostas nas oficinas dos centros de convivência, né? Uma melhoria na relação entre os pais, famílias e filhos, e aí eu acrescento também uma melhoria na relação com os educadores sociais também, né? Isso fortaleceu também o vínculo com aqueles facilitadores que estavam ali desenvolvendo o trabalho. O aumento da participação das famílias nas atividades desenvolvidas, a redução do uso e abuso de substâncias tóxicas e a melhoria no rendimento escolar. Então, tudo isso foi observado num pré-piloto confuso, em apenas 2 meses de execução, mas que deu muito certo. Né? Assim, eles avaliaram extremamente positivo
o programa dentro do nosso serviço. Então, avaliamos que o programa mostra ser pertinente para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, uma vez que está em consonância com um dos objetivos, que é fortalecer os vínculos familiares e comunitários, e também promover, propicia de modo intergeracional trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares, com vistas à prevenção da ocorrência de situações de risco social. A gente deixou algumas sugestões para o Ministério da Saúde, né, para o aperfeiçoamento do programa, que era aquela questão também do material, né, ser traduzido, ser mais de acordo com a nossa realidade, porque o material, nós pegamos o material da forma como ele era, né, ele é feito em outros países, a gente não teve tempo hábil para fazer uma adaptação para a realidade brasileira, mas ele funcionou mesmo assim. Então, a gente entende que a política de assistência social ela precisa desenvolver ações que possibilitem aos indivíduos e às famílias o fortalecimento dos vínculos, né, das relações familiares, mas também dos vínculos comunitários, levando as conquistas pessoais e conquistas para os territórios. E aí a gente fez a sugestão ao Ministério da Saúde da leitura da aplicação também de um material riquíssimo do Ministério, que é a concepção de convivência e fortalecimento de vínculos. Porque às vezes a gente sente um pouco de falta disso também, né? Da questão mais da atuação de uma coisa da política de assistência dentro do programa. Então, também a necessidade de envolver o CRAS, porque para dar continuidade também, né, no acompanhamento dessas famílias, articulando ao PAIF, para alcançar outras dimensões que vulnerabilizam ou podem vulnerabilizar essa família, né? Então, assim, já que a gente começou no modelo de prevenção, para que a gente continue na linha de prevenção, que a gente não perca essa família de foco, né? Aperfeiçoar o programa enxertando outros conteúdos que possam alcançar uma perspectiva emancipatória e a adequação, né, de conteúdos e tamanho dos grupos. No entanto, identificamos nessa experiência pré-piloto alguns desafios, que foi o curto prazo para execução, curto prazo para seleção, e essa questão da seleção é extremamente importante, porque, devido ao curto prazo, a gente não pôde fazer uma seleção mais criteriosa de famílias com esse perfil, de famílias que ainda não tivessem membros totalmente, ou membros, né, que fazem o uso de substâncias tóxicas. Nós tivemos um problema no Núcleo Bandeirante, por exemplo, em que tinham famílias que eram caso de conselho tutelar e caso, talvez, até de acolhimento, né? Então, não era família para perfil, né? Não era família perfil desse programa. Então, isso a gente fez com que a gente entendesse que esse primeiro momento, em 2013, não foi tão exitoso devido a isso. Apesar de identificarmos um grande avanço, alguns fatores prejudicaram a execução do programa, né? E isso a gente vem corrigindo agora, né, na edição piloto de 2014. Então, filhos fora da faixa etária do programa que precisavam ir, né, com as famílias, pois não tinham com quem deixá-los. A questão também da alfabetização, né, ou da alfabetização, da interpretação das famílias, né. Às vezes, o questionário ele era muito complexo para o entendimento daquela família, então essa questão do letramento fez falta, e isso a gente avaliou também na questão da nova seleção, dos novos critérios de seleção para as famílias do piloto, e também, partindo da política de assistência, a gente já fazendo alguma articulação com a política de educação para ver o caso daquela família, né? Instrumentos de avaliação e a necessidade de que os facilitadores tenham um tempo específico para o planejamento dos encontros. Por quê? Porque ele não é uma coisa simples de se desenvolver. Ele é um programa que requer, eu acho que, como qualquer outro serviço, uma dedicação, né? Então, a gente está introduzindo esse programa como uma das ferramentas ou uma das metodologias nossas de trabalho dentro do serviço de convivência para permitir que o educador social tenha tempo dentro do seu horário de trabalho, para que ele não leve isso para casa, para poder fazer o planejamento dessas atividades. Então, piloto 2014. Então, seria a perspectiva da aplicação com as adaptações observadas na fase do pré-piloto, para testar a efetividade da versão adaptada, subsidiando a construção do formato final para o Brasil.
né? E hoje nós temos 7 unidades que estão participando. Eu quero ressaltar que a gente teve uma série de acontecimentos que inviabilizaram a finalização desse programa, apesar de que ele nos foi apresentado num tempo em abril, ou acho que antes disso, e isso já entrou no nosso cronograma e no nosso calendário. Porém, a gente teve uma greve de servidores, então isso prejudicou o andamento do programa. A gente teve a questão da Copa do Mundo, muitos feriados, né, houve uma dispersão das famílias e tudo, e até a gente começar a engrenar essa família. Mesmo com a greve, muitas unidades insistiram em participar e, de fato, estavam participando. Mas a gente teve também, eu não posso deixar de falar, a perda de uma pessoa muito importante para o programa, que era a Grace. Ela faleceu, né, esse ano, e isso mexeu muito com todo mundo, né, com toda a equipe que estava executando. Eu acredito que ainda mais com o pessoal do Ministério da Saúde, mas com a gente também que estava ali na execução do programa. Então, tudo isso abalou e fez com que a gente fosse adiando um pouco mais a execução dele, né, até a gente respirar de novo e entender que a vida continua e a gente precisa dar continuidade ao serviço. Então, são hoje 7 unidades participantes, né? COS e Sobradinho ele está em andamento, porque os servidores optaram por parar pela greve, né? O Gama Leste tem uma entidade conveniada, ele já concluiu, já fizeram a formação. Ceilândia Norte também, com uma técnica do CLAS, concluíram. Paranoá está concluído. Núcleo Bandeirante concluiu com um êxito, gente, sensacional. Das famílias que eles selecionaram no ano passado, só 3 concluíram. Eu participei da formação dessas famílias, né, do encontro final que eles tiveram. Todas as famílias que iniciaram concluíram. Então, assim, foi fantástico ver. A gente promoveu um momento de confraternização. Já foi um jantar para as famílias. As famílias já criaram vínculos entre elas. Né? Então, eles já tiveram, já ficaram amigas ali, né? já tendo uma atenção uma com as outras ali dentro do território. Então, foi muito legal de ver que todas as famílias que iniciaram, todas concluíram. Inclusive, a gente fez sorteio de brindes, e aquelas famílias que ganhavam 2 vezes os brindes, já davam para... Olha, aquela família ali não ganhou. Né? Então, eles já estavam até solidários com as outras famílias que não estavam sendo presenteadas. Então, a previsão de participação inicial, né, era um número de 60 famílias, participantes responsáveis e filhos nessa faixa etária de 10 a 14 anos. A organização, cada centro de convivência ficou livre para selecionar o número de famílias que considerou possível efetivar sua participação no programa. Essas famílias foram divididas em grupos. Um mínimo deveria ser de 5 famílias por grupo. E o ideal seria que cada grupo deveria ser composto por 10 jovens, não devendo ultrapassar 15 jovens no grupo. Ele ainda está em desenvolvimento, como eu falei com vocês, 2 unidades ainda estão em fase de conclusão, e ainda a gente não possui uma avaliação qualitativa dessas unidades. A gente tem, assim, informalmente, pelo que eu converso com os educadores sociais, pelo que eu converso com os chefes das unidades, de que o avanço continua, e, inclusive, de relatos de famílias que participaram na edição passada e que querem participar de novo. Né? Eles querem, não sei se talvez fomentar isso ainda mais, eles querem o material, eles querem trabalhar isso na comunidade, eles querem trabalhar esse programa com os parentes. Né? Então, está sendo muito bacana de ver isso. Então, no dia 15 de dezembro, agora, a gente vai ter uma reunião de supervisão do piloto, até para a gente traçar como que vai ser feita essa avaliação. Agora, eu vou falar um pouquinho do FEST, né, que foi um programa desenvolvido no ano passado, mas eu confesso para vocês que eu trabalho em outra diretoria, eu trabalho na diretoria de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e o FEST ele foi desenvolvido dentro da diretoria de Atenção Integral às Famílias, mais voltadas ao trabalho com os CRAS. Então, eu não participei efetivamente. As pessoas que estavam, à época, desenvolvendo o trabalho, elas não estão mais na unidade, mas eu achei importante passar alguns dados para vocês, mesmo que eu não tenha, confesso para vocês, propriedade para falar sobre esse assunto, mas é importante, é relevante.
Então, o FEST seria famílias e escolas juntas, como ele foi desenvolvido dentro da política de assistência social, as próprias pessoas que participaram, né, as famílias que participaram do programa, fizeram uma adaptação do nome, né, porque ele ficaria dentro da política de assistência. Então, família e comunidades juntos. A equipe FEST ela é composta de 4 a 6 pessoas para cada grupo, de 8 a 10 famílias, sendo distribuídas da seguinte maneira: 2 ou 3 pais de crianças mais velhas, né, de 6 a 12 anos, que vivem na comunidade, 1 ou 2 representantes do CRAS, que pode ser o assistente social, psicólogo, pedagogo, né, etc. Instituição sediada na comunidade encarregada de lidar com álcool e drogas ou relacionada à saúde, ou igreja, ou jovens voluntários da comunidade local representada pelas famílias ou potenciais treinadores FEST, porque o objetivo é multiplicar esse programa. Cada grupo de 8 a 10 famílias tem uma equipe com, no mínimo, 4 pessoas para liderar as atividades da família. Unidades participantes. Então, foi CRAS Ceilândia Pessul, a previsão era de 40 famílias, o CRAS Estrutural com 20 famílias, o CRAS Planaltina com 30 famílias e o CRAS Samambaia Sul com 40 famílias. Concluíram o curso de formação. Na Ceilândia Sul, de 40, 37 famílias, na Estrutural, 6 famílias, Planaltina, 17 e CRAS Samambaia Sul, 20 famílias. O FEST possui previsão de acompanhamento mensal no período de 2 anos, ou seja, ele não acaba ali. Depois que ele é executado, depois que as famílias passam pelas sessões, que elas têm o treinamento, ele tem que ter um objetivo de ter uma continuidade de avaliação, de ver como essas famílias estão se comportando hoje, de ver se realmente, na prática, essa metodologia funciona, né, depois de um certo tempo, e ver como é que isso está. Porém, houve uma dificuldade também de pessoas saindo de unidades, pessoas que não estão mais trabalhando. A gente houve uma redução grande de recursos humanos dentro da secretaria e que, de fato, inviabilizou que algumas outras unidades dessem continuidade. O que a gente tem de notícia hoje, que eu fui buscar, é que o CRAS Ceilândia Pessul ele está dando continuidade e está fazendo essa avaliação mensal com essas famílias. Então, a avaliação, né? Considerando que o objetivo final do CRAS FEST é aumentar a probabilidade da criança de ser saudável e feliz em casa e na comunidade e mais preparada para aprender na escola, avaliamos a construção de fatores de proteção para a criança em relação aos relacionamentos afetivos, apoio e fortalecimento do pai e da mãe, especialmente por meio da inserção no PAIF, aumento do envolvimento dos pais com seus filhos, sua família, com redes sociais de outros pais na comunidade local e com a equipe do CRAS, a redução no risco do conflito familiar por meio de uma maior interação entre pais e filhos. E os desafios também, aquela questão da tradução do material, né, que é voltado para o ambiente escolar, e a gente teve que fazer uma adaptação para a política de assistência, né, na realidade brasileira, a integração e continuidade no trabalho dos participantes dos times, ou seja, continuar fazendo essa manutenção, essa avaliação, e também na dificuldade da aquisição de produtos necessários para atividades do projeto, porque ele necessita de uma série de material que a gente sabe como é que as coisas são muito burocráticas assim para conseguir, né, um recurso, então a gente tinha que ter feito previsão desse material anos antes, por exemplo, até que ele chegasse na nossa mão em tempo hábil. Então, isso dificultou um pouco a execução do programa. E a continuidade dos encontros mensais, né? Tendo em vista que a gente, por vezes, se percebe na redução de recursos humanos, né? Então, eu me coloco à disposição de vocês para falar sobre esse assunto também, mas eu queria fomentar que, ainda que esse programa tenha sido executado num curto espaço de tempo, que foi em novembro e dezembro do ano passado, com todas as dificuldades que encontramos, e esse ano, com todas as dificuldades que encontramos, ele é um projeto extremamente exitoso e que a gente viu, na concretude, a vinculação familiar, né? O fortalecimento dos vínculos e dos membros dessas famílias que participaram. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Eu também quero estender o agradecimento ao Rodrigo e à Sheila, né, por compartilhar a sua experiência e conhecimento. E
Nós agora teríamos né, espaço para perguntas, né, mas nosso atraso dessa manhã ele foi muito alto, e nós temos aí uma palestra da tarde que precisa de recursos técnicos adicionais. Nós já temos até uma pessoa inscrita aí para o momento de pergunta, mas, infelizmente, em função do tempo, nós não podemos fazer. Então, a gente pede aí a compreensão de todos. Então, só para concluindo, então nós vemos estratégico, né, todos os projetos que foram apresentados, também esse compartilhar dos desafios, do envolvimento das famílias nas atividades de prevenção. Eu atuo na Cruz Azul no Brasil, que integra a Confenac, e nós também realizamos programas de prevenção com adolescentes, e o grande desafio continua sendo, né, de nós integrarmos as famílias, delas virem aos programas e também delas se manterem. Né? E o desafio, né, para que isso aconteça, né, e que haja menos desistência possível, maior adesão, então as visitas domiciliares, então elas não estão descartadas, elas precisam acontecer, quer dizer, você precisa criar esse vínculo com a família, né, não somente uma visita, mas 2, 3, né? Então esse é o desafio desse atendimento integral que a assistência social também vê, né? Então, todos os programas de prevenção, eles têm que prever essa realidade e também prever esse investimento, né, desse custo, né, de oferecer esse atendimento integral ali onde as famílias se encontram. Muito obrigado e um bom programa ainda adiante. Obrigado, senhor Egon, pela coordenação. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras.